E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está perdendo a paciência com o governo brasileiro. E a irritação é tão grande que a Casa Branca chegou a desmarcar uma reunião que já estava tudo acertado com Haddad para receber o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Para quê? Para tratar de mais sanções aos perseguidores de Jair Messias Bolsonaro. Maneirar as decisões em relação à trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Além do tarifaço que já está em vigor, onde vários produtos brasileiros estão com taxa de 50%, Alexandre de Moraes foi o primeiro ministro do STF a ser sancionado. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. E agora foi a vez do ministro da Saúde de Lula. Alexandre Padilha foi sancionado. Ele e a família não podem mais entrar em território americano. Tiveram seus vistos cancelados. Estou absolutamente indignado. É uma atitude de covardia, um ato covarde. E diante da eminência de novas sanções, os ministros do STF estão avaliando permitir que Bolsonaro seja anistiado. Até porque, se essa escalada continuar, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, seria um dos mais afetados. Isso porque ele tem uma mansão avaliada em 22 milhões de reais em solo americano. Com as sanções, esse patrimônio poderia ser confiscado. Não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis. Mas como é que funcionaria essa anistia a Bolsonaro? O STF condenaria normalmente Bolsonaro, porém ficaria quieto caso o Congresso anistiasse Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro receberia a sentença, porém o Congresso daria a anistia e o STF nada faria para impedir isso. Com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz sem procurar conflito com ninguém. Mas mesmo assim há um temor no STF que isso não seja suficiente para acalmar o governo americano, visto que o que Trump realmente quer é que Bolsonaro seja elegível para disputar as próximas eleições. E isso o Alexandre de Moraes não vai permitir de maneira alguma. O presidente Lula está indignado com as declarações que Donald Trump vem fazendo sobre o Brasil. No outro lado da carta, o presidente diz que o Brasil não tem direitos humanos. É importante que o presidente da empresa, o nosso querido amigo Mufeng, saiba que aqui no Brasil nós temos democracia, aqui no Brasil nós temos direitos humanos, e o ex-presidente que está sendo julgado, ele não está sendo julgado por nenhuma acusação da oposição, de nenhum empresário, de nenhum deputado. Ele está sendo julgado por delação dos seus pares. Em uma de suas últimas falas, Trump classificou o Brasil como um péssimo parceiro comercial e chegou a afirmar que Alexandre de Moraes, esse sim, teria dado golpe. Alexandre de Moraes teria tomado controle do Brasil. Acompanhe aí a resposta indignada de Lula sobre esse tema. Passar para o mundo que o Brasil é um país horrível para negociar, não é verdade. E eu não posso admitir que um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos possa contar a quantidade de inverdades que ele tem contado sobre o Brasil. O Brasil não é um país rico. O Brasil não tem o PIB que tem os americanos, o Brasil não tem o PIB que tem a China. Mas nós temos um povo que merece respeito. Um povo que tem orgulho de ser o que é. E um povo que só pode ser melhor se a gente tiver coragem de resistir às ofensas que fazem a nós. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Que atinge uma criança de 10 anos de idade, que atinge a minha esposa, e as pessoas que fazem isso
E o clã Bolsonaro que orquestra isso tem que explicar para o mundo inteiro qual o risco de uma criança de 10 anos de idade pode ter para o governo americano. Ela sequer era viva, sequer tinha nascido quando eu criei o programa Mais Médicos e com muito orgulho criei esse programa em 2013. Hoje não tem nenhuma parceria de médico cubano aqui no Brasil, mas tem em dezenas de países, de presidentes e primeiros ministros de direita, de esquerda, de todos os espectros políticos. Qual que é a explicação que não tem qualquer tipo de sanção, qualquer crítica a esses outros países? Não tem nada. Principalmente o inquérito 4781, conhecido na mídia como inquérito das fake news, e o inquérito 4878, também denominado pela mídia como inquérito das milícias digitais. Esses inquéritos apuravam, como apuram, diversas condutas, as investigações realizadas pela Polícia Federal, as requisições feitas e o acompanhamento pela Procuradoria-Geral da República. E no curso desses inquéritos e das petições em anexo, outras investigações conexas a esses inquéritos, várias vezes surgia que aqueles investigados estavam reiterando as condutas ilícitas realizadas nas redes sociais. Quais condutas? Basicamente, a incitação a golpe de Estado, a incitação a atentados antidemocráticos, a glorificação do AI-5, a discursos de ódio contra ministros dessa corte e do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com ameaças de vida, ameaças de morte, risco à vida dos integrantes e seus familiares. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações. Eu, como presidente do TSE, determinava a assessoria que realizasse o relatório. O relatório realizado oficialmente, esse relatório fica nos arquivos do TSE e era enviado oficialmente ao Supremo Tribunal Federal. Enviado e protocolado no inquérito e na investigação específica, dado imediatamente ciência à Procuradoria-Geral da República e remetido à Polícia Federal para a continuidade das investigações. Todas as defesas, absolutamente todas as defesas, tiveram acesso aos relatórios juntados nos autos e puderam impugná-los. Vários impugnaram. Todos os agravos regimentais foram trazidos ao plenário dessa corte. Absolutamente todos os agravos regimentais foram confirmados por esse plenário. Então, presidente, não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente nos inquéritos já citados, Procuradoria acompanhando, e todos, repito, todos os agravos regimentais, todos os recursos contra as minhas decisões, inclusive de juntada desses relatórios, todos que foram impugnados foram mantidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.